Olá, eu sou João Vitor de Moraes Rocha e esse é meu trabalho final de Machine Learning. É, Baseado num desafio do Can You Beat 538's NFL Forecasts, que é um desafio de vencer as previsões de um algoritmo de forecast, a ideia do projeto é utilizar a aprendizagem de máquina com dados publicamente disponíveis para fazer uma previsão probabilística para cada jogo da NFL. É importante que os modelos nos forneçam uma probabilidade de confiança dos vencedores para que possamos decidir se usaremos a previsão ou não. Um pouco de contexto. O modelo Elo ele é um sistema de classificação desenvolvido pelo físico Arpad Elo, originalmente criado para avaliar o desempenho dos jogadores de xadrez. Ele foi posteriormente adaptado para outros esportes e competições, como o futebol americano. O modelo Elo ele atribui a cada equipe ou jogador uma pontuação Elo, que reflete a habilidade relativa. No início de uma temporada ou competição, as equipes recebem uma pontuação Elo inicial. Essas pontuações elas são baseadas em informações anteriores, como por exemplo o desempenho da equipe na temporada anterior. À medida que as equipes competem entre si, os resultados dos jogos afetam as pontuações Elo. Se uma equipe com uma pontuação Elo mais alta vence uma equipe com uma pontuação Elo mais baixa, a pontuação não é afetada significativamente. No entanto, se o contrário ocorre, a pontuação aumenta consideravelmente para a equipe com a pontuação mais baixa. O objetivo do modelo Elo é basicamente ajustar a pontuação das equipes ao longo do tempo para refletir sua verdadeira habilidade. Quanto mais jogos disputados, mais precisas as pontuações são. Sobre o modelo Elo do 538, eles desenvolveram um simulador de programação que jogava o cronograma da NFL milhares de vezes para projetar a probabilidade de um time se classificar para o playoff. Esse simulador ele levou em consideração vários fatores, incluindo o desempenho do time até aquela parte da temporada, basicamente, a sua pontuação Elo anterior e a programação restante de partidas que ele tinha que jogar e as regras de desempate da NFL. À medida que as simulações foram executadas e foram registradas, as frequências com que cada equipe se classificasse para os playoffs foi atualizada. E essas frequências foram então usadas para calcular as probabilidades de um time se classificar para os playoffs em um determinado ponto da temporada. Sobre as fontes de dados, foram usados dados Elo, que foram fornecidos para a 538, e dados históricos de jogos e apostas da NFL, que está disponível no Kaggle. Essa primeira parte aqui do projeto é a importação das bibliotecas utilizadas, basicamente. Depois disso, nós temos o carregamento dos dados. E depois disso, nós temos as limpezas de dados que foram fornecidas pelos próprios participantes do projeto. Então, nós temos algumas coisas, como, por exemplo, os valores vazios passam para zero, alguns dados que foram mapeados erroneamente, eles foram corrigidos, os dados antes de 2001 também foram removidos, e algumas colunas também foram adicionadas para facilitar a exploração, como, por exemplo, a taxa de vitórias e derrotas antes do jogo atual, a taxa de vitórias e derrotas da última temporada, se o time é favorito ou não. Depois disso, eu fiz uma análise exploratória, antes cortando, foi feito um data frame único, juntando todos os datasets para facilitar o trabalho. Depois disso, eu fiz uma análise exploratória, que inicialmente foi só para ver como estava a base de dados mesmo, tudo certinho, entender alguns aspectos dos dados que tínhamos, verificar também os dados nus que estavam para poder não utilizar, por exemplo, o tempo, que não dava para utilizar nada. E foram calculadas também as porcentagens para fazer a aposta. Depois disso também fiz um plot de dados importantes, como por exemplo as vitórias das equipes da casa, equipe visitante, os jogos que tiveram o dado abaixo, a quantidade de pontos abaixo do esperado, acima do esperado, exatamente no esperado, quantas vitórias o time favorito tem, se o time que foi favorito vence pelo dado, a quantidade de pontos esperada que ele vença a mais, ou se o time que perde vença por esses dados a mais. Fiz também uma visualização de dados, né, pra gente ver que o time da casa sempre vence mais, que é basicamente uma coisa que é esperada, né, é comum. E o time favorito também tende a vencer mais, contradizendo a questão do time de fora. Fiz também uma matriz de gráficos de dispersão para visualizar as relações entre as variáveis do data frame, identificar algum padrão ou tendência entre as variáveis. E fiz também um mapa de calor para poder identificar a correlação entre entre as duas variáveis, que a gente faz aqui assim, ver se tem alguma variável de interesse mais importante. Bom, depois disso, foi a construção do modelo em si. Para os dados de treino, eu decidi pegar todos os dados entre 2001 e 2015, que são aproximadamente 15 temporadas, que é bastante coisa, e para testar as últimas temporadas disponíveis no DataFrame, que é de 2016 a 2018. Para vencer o modelo Elo, basicamente a ideia foi aplicar os 7 modelos conhecidos por mim para resolver o problema e avaliar o desempenho da média de Hock-Alk. O Hock-Alk ele é basicamente uma medida de desempenho utilizada para avaliar a qualidade de um modelo de classificação binária. Ele representa a capacidade do modelo de distinguir corretamente entre classes positivas e negativas. Ele varia de 0 a 1, onde o valor mais próximo de 1 indica o modelo com melhor capacidade de classificação. Quando a média está em 0,5, o modelo tem um desempenho semelhante à sorte, e valores acima de meio, um desempenho que não é sorte, que ele é bom.
Quando a gente faz a cross-validation, a gente calcula a ROC-ALC para cada fold do conjunto de dados. Em seguida, a gente calcula a média dessas métricas para obter uma estimativa geral do desempenho do modelo. Para esse teste de ver qual modelo seria o melhor para estar tentando bater o elo do 538, eu utilizei os seguintes modelos, que foi a regressão logística, o CABzinhos mais próximos, o Naive Bayes, Random Forest, árvore de decisão, AdaBoost e o Multilayer Perceptron, né, que é o Perceptron de multicamadas. E avaliei eles no ALC-ROC. Dentre os três, a gente pode ver que os que tiveram a média mais alta foi o Multilayer Perceptron, né, Perceptron de muitas camadas, regressão logística e o Naive Bayes, nessa ordem. Como a média deles estava bem próxima, eu decidi usar outro algoritmo, que é o Volt Classifier, que faz uma combinação das previsões de vários classificadores, no caso desses três que eu citei. E aí, ao invés de confiar na previsão de um único modelo, ele trabalha na previsão de todos esses modelos diferentes e faz a escolha baseada na regra de votação, que no caso foi o soft, que é quem tem mais certeza decide se é sim ou não, né, 0 ou 1. Aqui a gente vai fazer o teste dos modelos, né? Pode ver que o Volt Soft teve uma relação boa de ALC e ROC. Aqui a gente vai fazer basicamente o teste de treinamento dos modelos, né? A gente pode ver que nesse plot aqui de distribuição de classificadores corretos e incorretos, a gente vê que tem pouca diferença entre o Multilayer Perceptron e o Volt Classifier. Ele tem uma vantagem bem pequena em classificação, mas nada muito impactante. A gente pode confirmar que ele tem uma vantagem no valor de ALC através desse plot de curvas de ROC, né? Que ele tem um valor 0,65, que é um 0,02 maior do que o MLP, que teve a classificação melhor até então. Também fiz alguns plots depois para mostrar como foi o desempenho do modelo, variando com o tamanho de conjunto de treinamento, que vão ser esses modelos aqui para cada um dos modelos utilizados no Volt Classifier, e mostrando também o próprio Multilayer Perceptron que está sendo usado. Cada gráfico ele vai mostrar basicamente a curva de aprendizado específica e a pontuação do cross-validation deles. Por fim, eu fiz uma simulação das apostas, né, para avaliar o desempenho dos modelos em relação ao elo mesmo. Primeiro, eu fiz as predições da probabilidade usando os modelos e armazenei elas. Depois eu fiz um cálculo da probabilidade do time ganhar, considerando o seguinte: se o time ganha, se eu previ que o time ganha e a probabilidade dele ganha é maior de 60%, ou se o time, eu garanto que o time vai perder, a probabilidade dele perder dele ganhar é menor que 40%. E aí eu consigo calcular os resultados das apostas baseado nessa comparação das probabilidades. E aí, se a gente analisa os resultados, né, que a gente pode ver o resultado individual de cada um, mas eu preferi fazer um gráfico para analisar todos juntos. Se a gente analisa esses resultados, a gente pode fazer a seguinte suposição, né? O MLP, ele apresenta o melhor desempenho em termos de taxa de vitória, ele supera ligeiramente os outros modelos, né? O que indica que ele foi capaz de fazer previsões mais precisas. Provavelmente, uma das razões que eu supus do MLP ser o melhor foi a questão dele ter a maior capacidade de capturar relações complexas nos dados. Como ele é um modelo de aprendizado profundo, que utiliza camadas ocultas para aprender, isso pode ter sido útil para algumas classificações complexas. Como a capacidade dele de modelar relações mais sofisticadas permite uma melhor discriminação dos resultados, ele provavelmente vai ter uma taxa maior de vitória. Outra questão que a gente pode ver é que o Volt Model ele foi bem mais agressivo, ele decidiu trabalhar com maior número de apostas comparado aos outros. Isso provavelmente por conta dos classificadores que ele utiliza, né? Que, por exemplo, o Multilayer Perceptron ele pode explorar relações complexas nos dados e a regressão logística pode ser mais conservadora. E o Naive Bayes pode fornecer algumas informações otimistas ou pessimistas. Com essa combinação, provavelmente isso gera uma quantidade maior de riscos para o modelo, o que faz ele tomar mais apostas. O que não significa que ele é um modelo ruim, só significa que ele toma mais riscos. Provavelmente a gente teria que trabalhar com uma outra abordagem para ele ser melhor de valor de apostas. Talvez o valor de apostas fizesse ele ser superior aos outros, não em taxa de ganho, mas em taxa de valores. Resumidamente, esse trabalho foi avaliar e tentar criar um modelo melhor do que o modelo Elo de predição, que é um modelo probabilístico, que foi feito, né? O MLP, ele, apesar de se arriscar, ele se arrisca mais do que o Elo e também tem uma taxa maior de vitória, então podemos ver que ele é bem melhor que o Elo predito. E também foi legal combinar ele com outros modelos no Volt Models para poder tentar uma abordagem talvez melhor ainda, que não foi o caso, né? Ele foi pior em quesito de taxa de vitórias. Então é isso, muito obrigado pela atenção.